A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, na beira do mar, trazendo um vídeo hoje de palavra e sobre um tema que infelizmente confunde muitas pessoas e é usado para confundir com esse propósito. Antes de mais nada, eu quero dizer para vocês que eu não estou aqui para impor, né, a minha interpretação, nem nada disso. Todos são livres. E eu estou aqui mais até para dar testemunho da palavra e para que o Senhor veja, né, que eu estou fazendo isso. Todos nós estamos diante de Jesus e vamos prestar contas de tudo que nós fazemos, dizemos, acreditamos. É por isso que eu não me preocupo em ter razão, em que as pessoas creiam em mim, né? Eu me preocupo sim em espalhar a mensagem e fazer o meu trabalho. E principalmente agora, depois que eu vi, né, que o arrebatamento não é a primeira coisa já a acontecer. Tem coisas importantes que vão acontecer, como o grande engano. E ele vai acontecer antes do arrebatamento. Então é com isso que eu me preocupo. É muito difícil a igreja acreditar nisso, porque é muito mais pregado a mentira, ou que o arrebatamento já é agora, ou que o arrebatamento é ao final da grande tribulação. É muito difícil alguém pregar que o arrebatamento vai ser depois do sexto selo. Eu não vejo ninguém falar sobre isso. Então essa é a minha grande missão, foi isso que eu dei testemunho, né? Foi por isso que eu abri esse canal. Todos os outros vídeos assim vieram com esse mesmo propósito. Eu até acabo sempre sendo repetitiva aqui e eu penso, me preocupo com isso, né? Porque eu gostaria que essa mensagem chegasse mais longe, mas de qualquer forma eu sei que vai chegar aonde tem que chegar. E para quem está chegando novo aqui, para vocês saberem que é por esse motivo que eu abri o canal, é a minha preocupação, porque eu vi que esse engano, essa força que chegaria ruim, que faria mal para as pessoas, poderia enganar a igreja. E é por isso que eu pude entender, é isso que está nos evangelhos, que se possível fosse, enganaria até mesmo os escolhidos. É por isso que Paulo diz que iria vir esses sinais e prodígios da mentira. É por isso que está ali em Apocalipse 12, que as potestades seriam jogadas na terra e só depois viria a salvação de Deus. É por isso também que Paulo falou ali em Efésios que a nossa luta não é contra carne e sangue, vai ser contra essas potestades. E eles vão fazer mal para as pessoas. Então essa é realmente o meu grande propósito, avisar as pessoas disso. Mas se elas não crerem, paciência, né? Eu não quero nunca discutir com ninguém, não tenho nenhuma intenção disso ou de obrigar ninguém a acreditar em mim, porque as coisas que estão nas profecias, elas só provam que são verdadeiras quando elas se cumprem. Então eu tenho que anunciar isso antes, porque se vier de Deus vai se cumprir. Então se eu não falar, como que eu vou preparar as pessoas para isso? Como que elas vão saber? Então esse é o meu propósito. Então, se qualquer irmão ou irmã que esteja me ouvindo aqui tem um pensamento diferente, eu não julgo você. Eu vou estar sempre tentando anunciar ali a verdade, assim como todos nós, cada um dá o testemunho do que sente, né? E nós seremos julgados por isso. Eu também serei. E então, por isso que não convém nós brigarmos por nenhum tipo de motivo, né? E nenhum tipo de conhecimento. Aliás, muitos tipos de conhecimento são usados para que as pessoas briguem, né? Para com que as pessoas se dividam. E essa não é uma conduta de um cristão verdadeiro. E então eu não em nenhum momento assim eu quero que vocês usem o que vocês estão aprendendo e ouvindo aqui para provocar alguém ou para discutir com alguém. Se alguém tem qualquer pessoa que vocês estão transmitindo uma mensagem, ela discorda ou ela ataca vocês, deixem isso para lá.
mas pelo menos vocês transmitiram a mensagem, né? A gente não tem que ficar ali insistindo nisso. E ao contrário dos que mentem, né? Os que mentem têm que ficar insistindo, porque eles não querem que as pessoas acreditem na verdade. Porque a verdade, ela não precisa que ninguém fique lutando por ela. Ela vai vir mais dia ou menos dia. E algo muito importante, né, que eu gostaria de deixar registrado aqui, é a respeito dos 144 mil. Eu sei que muitos, lendo a palavra, não precisam nem de que ninguém os explique para eles, né? E já sabem, né, que os 144 mil são filhos de Jacó e que eles vão permanecer na grande tribulação. Eles não vão ser arrebatados ali em Apocalipse 7. E eles são somente filhos de Jacó. E eu quero mostrar isso aqui para vocês. E antes de mais nada dizer que quem crê que somente os filhos de Jacó vão ser salvos no arrebatamento, infelizmente você não entendeu o propósito de Jesus. Você precisa orar, você precisa pedir por discernimento, porque quem crê nisso não entende Jesus. Não entende o que Jesus veio fazer aqui. Isso é muito sério, isso é muito preocupante até. E eu vou mostrar isso para vocês. Por quê? Porque talvez para quem não entende a palavra, fica mais fácil de ser até enganado. Então eu vou mostrar aqui todos os textos, mas cada um é responsável, né, pelo que crê, eu digo aqui. Se você não crê, se você não entende assim, paciência também, né? Então eu estou aqui em Deuteronômio 32. O livro de Deuteronômio, as profecias que o Senhor Deus entregou a Moisés, elas foram um spoiler mesmo de tudo que aconteceria com os filhos de Jacó, de tudo que aconteceria. E até o final, do início até o final. Para esse vídeo não ficar muito grande, eu não vou ler tudo, mas vocês precisam ler. Tá aqui, Deuteronômio. Poderia ler Deuteronômio todo, inclusive, né? Mas a profecia que está aqui em Deuteronômio 32, ela dá ali o início até o final. Deus entrega tudo o que aconteceria com eles, tudo. Nessa profecia, entregue há tanto tempo atrás, né? Porque Deus anuncia o fim desde o princípio, Isaías 46, 10. E aqui, Deuteronômio 28, você vai encontrar muitos vídeos aqui no meu canal falando de Deuteronômio 28, que é também uma forte profecia, que se conecta com toda a palavra do Senhor, que se conecta com as profecias de Daniel, com o que aconteceu no cerco a Israel, a Jerusalém, quando Jerusalém foi destruída, que dá detalhes de que isso ia acontecer, dá detalhes de exatamente como aconteceu na destruição da cidade. Então é uma profecia muito, muito forte, que todos deveriam saber, assim, muito bem, né? Deveriam estudar muito bem isso. Mas eu vou me concentrar aqui em Deuteronômio 32, que fala do início até o final, que aconteceria com eles aqui no verso, vou começar aqui no verso 19, tá? Deuteronômio 32, 19. O Senhor Deus viu isso, ficou irado e rejeitou seus filhos e filhas. Ele disse: eu os abandonarei e então verei o que vai acontecer com eles, pois são um povo rebelde e são filhos desobedientes. Com as suas imagens provocaram a minha ira, e eu fiquei com ciúmes dos seus deuses falsos. Aqui, o Senhor Deus está falando dos filhos de Jacó, ele está profetizando, ele está falando por meio de Moisés o que eles iriam fazer, né? Por que ele iria abandonar eles? Porque eles adoraram ídolos, né? Com as suas imagens, eles provocaram a minha ira, e eu fiquei com ciúmes dos seus deuses falsos. Portanto, eu farei com que eles fiquem com ciúmes de um povo que não é nação, e com gente sem juízo eu provocarei a ira deles. A minha ira acenderá como fogo e acabará com tudo o que há na terra, e queimará até o mundo dos mortos, incendiará as bases das montanhas. Farei cair sobre eles desgraças sem fim, e os ferirei com muitos sofrimentos.
a fome os matará, febres e doenças sem cura o destruirão, mandarei animais selvagens para atacá-los e cobras venenosas para picá-los. Fora de casa morrerão na guerra e dentro de casa morrerão de medo. Serão mortos os moços e as moças e as crianças, os velhos também. Eu os poderia ter espalhado pelo mundo inteiro e todos os esqueceriam, porém eu não queria que os seus inimigos zombassem e mentissem, dizendo que haviam derrotado o meu povo, afirmando que não fui eu, o Senhor Deus, quem os destruiu. Israel é um povo sem juízo, um povo que não entende nada. Se eles fossem sábios, entenderiam por que foram derrotados, saberiam qual a razão do seu castigo. E aqui continua, né? Até que o Senhor fala que ele vai perdoar eles, né? O Senhor Deus terá pena do seu povo. Quando vir que eles estão fracos, ele salvará aqueles que o servem, pois todos eles foram derrotados. Então vai ter esse momento, né? Para aqueles também dizem que, aqueles que pregam que os filhos de Jacó vão ser esquecidos para sempre, que o Senhor não tem mais aliança com eles, esses também estão mentindo, né? Porque a gente vê de um lado pessoas que falam que só Israel vai ser salvo. De outro lado, pessoas que falam que Israel, que os filhos de Jacó já foram abandonados por Deus para sempre. Tem essas duas doutrinas, né? E eu venho aqui dizer que tanto judeus quanto não judeus têm espaços diferentes nas profecias para o Senhor. Jesus veio primeiro para os judeus, para anunciar o evangelho a eles. E depois, com a morte dele, a salvação e a graça se estendeu para todos. Por isso que o evangelho foi pregado para todos. Por isso que Paulo se denomina um pregador para os gentios, né? Então, a gente tem espaço para todos, mas o Senhor sabe quem são os filhos de Jacó, quem não são. Ele conhece, ele sabe da aliança que ele fez, a aliança dele é eterna. Mas, com a morte de Jesus, essa aliança, essa nova aliança veio para todos, judeus e não judeus. E aqui falam que ele vai provocar ciúmes com um povo que não é nação. Quem é esse povo que não é nação? É a igreja. De que nação que é a igreja? Qual era o povo até a igreja que não tinha nação? Não existia. Porque a gente tem Japão, é a nação dos japoneses, né? China dos chineses, Indonésia dos indonesianos, os filhos de Jacó, os israelitas. Mas a igreja, ela não tem nação, ela não tem nacionalidade. Aqui é uma profecia para a igreja. E eu vou levar vocês aqui direto a Romanos, para mostrar aqui também assim, Romanos 11, né? Essa profecia aqui, que é muito importante, que diz assim, Romanos 11, 15. Vamos começar aqui. No 13. A salvação dos que não são judeus, né? A salvação dos que não são judeus. Agora estou falando a vocês que não são judeus, né? O Paulo estava pregando para os que não são judeus. A carta aos romanos, ele estava em Roma. Enquanto eu for apóstolo dos não-judeus, olha como ele se intitula, o apóstolo dos não-judeus. Tá? Então, quem for ver as cartas de Paulo, em nenhum momento, tá? Vai estar dizendo ali que só 144 mil vão ser arrebatados. Em nenhum momento. Em nenhum momento ele fala que são 144 mil filhos de Jacó. Tá? Então, não leiam apenas uma parte da palavra e isolem aquela profecia. Tá? Não façam isso. Porque a palavra, ela se completa. Por isso que o Senhor falou, por meio dos profetas, que não era para a gente ter interpretações pessoais, que a gente tem que ver com as escrituras, porque o Senhor já entrelaçou tudo. Quem entende as escrituras, quanto mais você estuda as escrituras, mais você conecta todos os pontos. Tá? Então, ele se intitula o apóstolo dos não-judeus. Tá? Mas está vendo que ele tem a preocupação de dizer, de falar, né? De diferenciar. Tem os filhos de Jacó e tem os não-judeus. Então, a salvação dos não-judeus também.
né? Não adianta uma pessoa que ela é não judeu, então agora ela falar contra os judeus, né? Que os judeus nunca vão ser salvos. Isso também não é verdade. Então, a gente tem essa separação. O Senhor sabe quem são os filhos da aliança dele, mas a partir do momento que ele veio, derramou seu sangue aqui, era para que todos tivessem a oportunidade da salvação. Eu vou explicar aqui com Romanos. Vamos continuar. Talvez eu possa fazer com que os que são da minha própria raça fiquem com ciúmes. Fiquem com ciúmes. Lembram da profecia que eu acabei de dizer para vocês? Olha só isso se cumprindo aqui com Paulo, né? Paulo quer com que fiquem com ciúmes. O que está ali em Deuteronômio 32? Peraí que eu perdi aqui. Eu quero fazer questão de voltar aqui. O que eu falei na profecia que eu falei, que é o spoiler de toda a história dos filhos de Jacó? Portanto, eu farei com que eles fiquem com ciúmes de um povo que não é nação, e com gente sem juízo eu provocarei a ira deles, porque o Senhor vai salvar esse povo, né? E por isso que Paulo fala isso lá em Romanos 11, tá? E aí eu vou continuar aqui em Romanos 11. Toda a paciência para os meus amados irmãos na fé, que eu amo muito, por isso que eu estou aqui fazendo esse trabalho. Tá aqui. Então, talvez eu faça com que eles fiquem com ciúmes. Esse aqui é o meu trabalho. Eu interligo os pontos, eu interligo as profecias. Então, tá ali, Deuteronômio 32. Anote aqui na sua Bíblia, ó, Romanos 11. Tá? Tá falando da profecia de Deuteronômio 32. E assim seja possível salvar alguns deles, né? Porque quando os judeus foram rejeitados, o resto do mundo se tornou amigo de Deus. O que acontecerá então quando eles forem aceitos? Aleluia. Tá vendo? Meus irmãos, quando Jesus morreu, muitos dos filhos de Jacó rejeitaram o Messias. Rejeitaram. Mas isso vai ser para sempre? Não, um dia eles vão ser aceitos, né? Um dia eles vão ser aceitos. Mas primeiro, tem esse momento agora, você tem que aceitar Jesus. Paulo era judeu, Paulo era filho de Jacó e ele aceitou Jesus Cristo. Pedro, assim, todos os apóstolos, né? Para aqueles que dizem que não, todos os judeus, todos os filhos de Jacó renegaram a Jesus Cristo. Não, isso também não é verdade. Então, tem espaço em Jesus, tem espaço para os dois, judeus e não judeus, né? Mas existe essa diferença. Então, o que acontecerá quando eles forem aceitos? Os que estiverem mortos receberão a vida. Olha que profecia. Isso aqui é a profecia do vale dos ossos secos, lá de Ezequiel. E eu anotei aqui também Isaías 26, 19. Algo muito poderoso, né, que vai acontecer durante a angústia de Jacó, quando os filhos de Israel aceitarem Jesus. Quando realmente eles se arrependerem, né? Os mortos vão receber a vida. E aqui ainda não está falando dos mortos em Jesus, né? Aqui está falando quando eles forem aceitos, mais para frente. Pois se o primeiro pão assado depois da colheita é dedicado a Deus, isso quer dizer que todos os outros pães são dedicados a Ele. E se as raízes de uma árvore são oferecidas a Deus, os galhos também são dele. Alguns galhos da oliveira cultivada foram quebrados. Sim, alguns galhos da oliveira cultivada foram quebrados, e um galho de oliveira brava foi enxertado nela. Pois vocês, os não-judeus, são como aquela oliveira brava, e agora tomam parte na força e na riqueza espiritual dos judeus. Portanto, vocês não devem desprezar os galhos que foram quebrados. Como é que vocês podem estar orgulhosos? Vocês são somente galhos, não são vocês que sustentam a raiz, é a raiz que sustenta vocês. Porém, vocês dirão, sim, mas os galhos foram quebrados a fim de darem lugar para nós. Isso é verdade, né? Então, alguns dos filhos de Jacó foram tirados para poder enxertar os não-judeus, a oliveira brava. Então, de nenhuma forma é para a gente desprezar os filhos de Jacó. Mas também não são só eles que vão ser salvos, né? Isso aqui é claro. Em nenhum momento ele fala que ele poderia dizer, não, são 144 mil dos filhos de Jacó que vão ser salvos. Em nenhum momento ele diz isso. E Paulo escreve isso
muito antes de Apocalipse ser escrito, tá? É importante dizer isso aqui. Paulo morreu em 67 depois de Cristo e o João recebeu a revelação do Apocalipse por volta de 98 depois de Cristo, tá? Então Paulo não sabia dessa profecia dos 144 mil. Ele podia ter dito aqui isso. Em nenhum momento ele disse. E essa cronologia é importante. O Senhor, ele vai entregando. Ele já sabe o fim desde o início, mas ele vai entregando as coisas para que elas fiquem registradas no momento certo. Assim como os sonhos que as pessoas estão tendo hoje é para explicar a palavra no momento certo. Por isso que nós estamos se aproximando para o momento da abertura do sexto selo. Por isso que tantas pessoas estão vendo a escuridão. Ela já foi anunciada há muito tempo, mas ela está chegando agora. E por isso que Paulo, ele fala apenas do arrebatamento, e ele fala desse grande engano. Ele não fala em nenhum momento que só filhos de Jacó vão ser salvos. Quero deixar isso bem claro aqui. Então, vou voltar aqui também, Romanos 1, onde diz assim, eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, escrevo esta carta. Deus me chamou e me separou para ser seu apóstolo, a fim de que eu anuncie a boa notícia do Evangelho de Deus. Há muito tempo, essa boa notícia foi prometida por Deus por meio de seus profetas e escrita nas Escrituras Sagradas. Ela fala a respeito do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, como ser humano, foi descendente do rei Davi. Enquanto a sua santidade divina, a sua ressurreição provou com grande poder que ele é o Filho de Deus. Por meio de Cristo, Deus me deu a honra de ser apóstolo no serviço de Cristo para levar as pessoas de todas as nações a crerem em Cristo e serem obedientes a Ele, né? Em todas as nações. Volta lá em Deuteronômio 32, um povo que não é nação. Por quê? Porque são de todas as nações. E aonde a gente tem isso também? Em Apocalipse 7, a grande multidão. Aqui são os arrebatados. Os 144 mil são filhos de Jacó, somente filhos de Jacó. Inclusive, está lá em Apocalipse 14 que eles são apenas homens. Apenas homens. Então, para as pessoas que querem ser os 144 mil, que se acham os 144 mil, tá aí. Vão ser apenas homens. São apenas filhos de Jacó. Pois eu quero pertencer à grande multidão. A multidão tão grande que ninguém podia contar. Eram de quê? De todas as nações. Todas as nações. Aqui, por isso que muitas pessoas veem sonhos de arrebatamento, as pessoas estão vestidas de branco. Eu nunca vi um sonho onde alguém fala que a pessoa está vestida com uma outra roupa, a não ser vestidas de branco no arrebatamento. E aonde que a gente vê aqui? Em Apocalipse 7. Tá? Aqui está falando dos arrebatados. É aqui. E eles eram de todas as nações, tribos, né? Todas as tribos de Israel. Porque tem filhos de Jacó que vão estar no arrebatamento. Sim, como Paulo vai estar lá presente. O Senhor vai ressuscitar todos que morreram nele. Né? Então vai ter pessoas das tribos de Jacó, vai ter pessoas gentias de todas as nações, raças e línguas. Eles estavam de pé diante do trono e do cordeiro, vestidos de roupas brancas. Tinham folhas de palmeira nas mãos e gritavam bem alto. Então, essas pessoas aqui são as que atravessaram, são os salvos da grande perseguição. A grande perseguição que vai ser nesse momento aqui da abertura do sexto selo, a chegada das potestades, tá? Não é a grande tribulação. O final da grande tribulação, ninguém vai escapar assim tão são e salvo, tá? O final da grande tribulação está lá em Apocalipse 19. Quando vão restar muito poucas pessoas nessa terra. Muito poucas. Ali é o final da grande tribulação. Aqui não. Aqui é esse momento. Vai ter a abertura do sexto selo. Esse grande alinhamento, né? Que vem sendo anunciado há muito tempo pelos profetas, onde o sol vai ficar escuro, a lua vai ficar vermelha. Esse alinhamento, ele vai gerar um poderoso terremoto, como nunca se viu. Isso eu vi no meu sonho, eu testemunho aqui para vocês, por isso também que eu abri esse canal, dou meu testemunho. Não só eu, são várias pessoas que veem que antes do arrebatamento vai ter um grande terremoto, porque é este evento aqui se cumprindo.
E aí os ricos vão se esconder, muitas pessoas vão fugir das suas casas. Eu moro aqui na frente do mar, eu não vou fugir. Vai dar um grande barulho no mar, porque esse terremoto aqui vai mexer, vai abalar as estruturas da terra. Então vai dar barulho no mar, vai assustar as pessoas, mas quem está em Cristo não vai se assustar. Nós vamos ficar alegres. Aleluia. E aí vai chegar o momento, os anjos do Senhor vão para todo o mundo, vão selar os filhos de Jacó, porque eles vão ficar aqui na terra, os filhos de Jacó, esses aqui, os 144 mil, eles vão ficar aqui, tá? Então, quem vai estar diante do trono do Cordeiro é a grande multidão, né? São essas pessoas que vão ser salvas. E elas são do mundo inteiro, vão ser filhos de Jacó e não filhos de Jacó. Todos que aceitaram Jesus, a diferença é essa. Eles são as pessoas que lavaram as suas roupas do sangue do Cordeiro e elas ficaram brancas. Como está aqui em Apocalipse 12, é o que eu venho dizendo para vocês. Que Apocalipse 12, diante do sinal que apareceu no céu em 23 de setembro de 2017, ele indica o start. Isso aqui foi o start para a contagem regressiva, para que tudo isso se cumpra, tá? Por isso que esses dois sinais no céu, um deles é o dragão vermelho, que é Nibiru, os vídeos que eu venho trazendo aqui para vocês. Então, aqui dá o anúncio de tudo que iria acontecer, né? E aqui começa também os cumprimentos. Quando a gente vê essa guerra no céu, isso aqui é a apostasia, nós vamos ver isso, a igreja vai ver isso. É isso que mais me preocupa, por isso que mais eu quis também, faço questão de estar sendo repetitivo aqui, para que isso chegue o mais longe possível, que as pessoas saibam que elas vão ver isso. Por isso que está sendo dito aí como chegada alien, como grande engano, porque isso daqui vai acontecer de verdade. E não vai ser Blue Beam, não vai ser holograma, não. Vai ser verdadeiro. Os anjos vão cair aqui, os anjos do mal. E esse enorme dragão vai ser lançado fora do céu, né? E aí sim vai chegar a salvação de Deus. Aqui chegou o momento do arrebatamento. Então nós vamos ver esses potestades chegando aqui. Se você ainda não viu a revelação que o Senhor Deus deu a Dona Linda, foi o primeiro vídeo que eu postei no canal, veja, aí você vai interligar os pontos. Então ela viu ali as potestades caindo na terra, né? Como muitas pessoas já viram também, ela não foi a única. Esses poderes vão chegar aqui, né? As pessoas da igreja vão estar protegidos, está aqui em Apocalipse 7, né? A gente vai escapar dessa grande perseguição. Por isso que aqui em Apocalipse 12 diz: o acusador dos nossos irmãos, ele estava diante de Deus para acusá-los dia e de noite, ele foi jogado fora do céu. Os nossos irmãos o derrotaram por meio do sangue do Cordeiro e da mensagem que anunciaram. Eles estavam prontos para dar a sua vida e morrer. É o mesmo que está ali em Apocalipse 7. São os que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. E aí, quando esses poderes do mal serem expulsos lá do céu, é que vai chegar o momento deles irem para o céu. Então, o céu e todos vocês que vivem nele, alegre-se. E ai dos que ficarem, né? E é por isso que fala aqui, o dragão vai ficar furioso com a mulher, né, que é Israel, e vai combater contra o resto dos descendentes dela. Porque os que ficarem aqui, vão ficar pessoas que são do povo do Senhor aqui, né? Porque eles não estavam prontos como esses. Aqui está falando do arrebatamento. E é onde eu sempre falo, ó, o anticristo, ele precisa desse poder do dragão. Por isso que eu até comparo, isso aqui é uma coisa minha, eu comparo essa chegada dos poderes do mal aqui na Terra, que vão incorporar no anticristo, né? Ele vai esperar por isso, ele espera por isso. É uma força que vai vir para ele. Eu até comparo isso assim como é uma inversão do que aconteceu com Jesus no batismo, né? Isso aqui vai ser a manifestação do perverso. É disso que Paulo fala, né? Então a igreja vai ver isso, mas vai ser por muito pouco tempo, né? Eu não sei quanto, mas vai ser muito pouco tempo, talvez questão de dias só. E aí nós seremos arrebatados, porque nós não vamos saber o dia e a hora do arrebatamento, mas certamente nós vamos saber o dia e a hora da chegada disso daqui, né? Nós vamos ver a chegada desses poderes do mal chegando aqui. E nós vamos saber, opa, chegou isso, agora sim, não é com uma contagem regressiva, Jesus vai nos retirar deste mundo. E ai dos que ficarem. Então, interligando os pontos e as profecias aqui para vocês. E quanto aos 144 mil, como eu disse, Paulo em nenhum momento fala dele, mas nós temos uma profecia aqui, em Ezequiel. Cadê aqui? Eu registrado aqui.
Antes, já que eu tô indo para Ezequiel, vou falar aqui Isaías 49, que diz assim, Isaías 49, 6. O Senhor me disse, você não será apenas o meu servo, uma profecia sobre Jesus, que trará de volta os israelitas que ficaram vivos e criará de novo a nação de Israel. Eu farei também com que você seja uma luz para os outros povos, a fim de levar a minha salvação ao mundo inteiro. Olha como essa profecia que o Senhor salvaria o mundo inteiro, ela é antiga, tá vendo? Aí você interliga todos os pontos, para nada fica de fora aqui, né? Nada fica de fora. Todos os pontos são interligados. Não tem como você analisar só ali o Apocalipse e não ver o resto das profecias, né? Então aqui, o Senhor seria uma luz para todos os povos. A salvação iria chegar ao mundo inteiro. E por isso que o arrebatamento, ele tem esse tempo certo para acontecer. Veja que o evangelho começou lá com Jesus, né? E depois foi para os seus discípulos, depois para os outros pregadores, né? E isso foi se espalhando, levou anos. O Senhor deu tanto tempo para que de homens entre homens fosse anunciado o evangelho. Levou anos para que isso acontecesse. Para que hoje uma pessoa aqui no Brasil, tão longe de Israel, esteja falando disso. Olha como isso foi poderoso, olha como isso leva tempo. A gente não pode desprezar algo tão poderoso assim. E agora aqui, Ezequiel, né, vamos começar a falar das profecias, onde tem a profecia dos selados, os selados aqui. Então, Ezequiel 9, 4. Vá por toda a cidade de Jerusalém e faça um sinal na testa de todas as pessoas que sofrem e se aborrecem por causa de todas as coisas vergonhosas que estão sendo feitas na cidade. Sim, coisas vergonhosas estão sendo feitas lá, né? A nação do anticristo, que começou a ser formada, né, depois da Segunda Guerra, não parou, né? Então coisas muito feias estão acontecendo lá e os próprios filhos de Jacó que moram lá estão sendo perseguidos. A perseguição dos filhos de Jacó não parou. Desde que o templo foi destruído, eles não pararam de ser perseguidos. Não é porque ali eles vêm com essa história aí que na Segunda Guerra as pessoas viram, né? Até dão nomes, né, para isso, que parou a perseguição dos filhos de Jacó. Não, inclusive eles são mortos, são perseguidos lá mesmo. E aí o mundo inteiro não fica sabendo, né? Mas tá aqui, eles se aborrecem, eles vão ser selados nesse momento. E aí aqui ainda fala, não toquem em quem tiver o sinal na testa, comecem aqui no meu templo, né? Então ele manda, vão atrás. Eu ouvi o Senhor dizer aos outros homens, vão atrás dele pela cidade e matem todos, não deixem escapar ninguém, não tenham dó de ninguém, matem os velhos, os moços, né? Continua aqui, mas não toquem quem tiver o sinal na testa, comecem aqui no meu templo, tá? Então aqui fala disso, e exatamente como ali em Apocalipse 9, é interessante que é Ezequiel 9 também, né? E então aqui nós temos os selados. Eles vão ser selados ainda antes dos arrebatados, né? Claro, um lapso muito curto de tempo, né? E aí esses que foram selados vão ficar aqui. E é por isso que aqui em Apocalipse 9, aqui nós já estamos na grande tribulação, em Apocalipse 9. Eu vou falar aqui com paciência, ó. Aqui é esse evento, esse alinhamento. Depois a gente tem a selagem dos judeus, né, dos filhos de Jacó, que vão ficar aqui na grande tribulação. Aqui é o arrebatamento. Depois do arrebatamento vai ter uma cerimônia no céu, né, para analisar todas as orações que os filhos do Senhor, as pessoas da igreja fizeram, né, e vai fazer diferença para os que ficarem aqui. Lembra do sonho da menina que eu postei aqui, que ela fala que quando ela viu essa escuridão, ela sentiu que seria a última hora para a igreja estar orando? Por isso. Então, o Senhor vai pegar, né, todas as nossas orações, vai fazer uma cerimônia aqui com incenso, vai ter muitos estrondos, relâmpagos, um grande terremoto de novo, e aqui começa a grande tribulação. Aqui a igreja não está mais aqui, tá? Então, todas essas trombetas aqui já não é para a igreja. E aqui em Apocalipse 9, ó, tá vendo que é o mesmo ai que tá ali em Apocalipse 12 que eu falo? Ai dos que ficarem? Dos que ficarem. E aí, assim, vai ser soltos, né? Vai ser aberto o abismo
E o abismo, esses seres do abismo vão poder machucar as pessoas, apenas não vão poder ferir as pessoas que têm o sinete de Deus. Ou seja, se eles são os arrebatados, o que eles estão fazendo aqui? É claro isso, estão vendo? Eles vão estar aqui. E o arrebatamento dos 144 mil, ele está apenas aqui em Apocalipse 14. Tá? Apocalipse 14. Aqui está falando do arrebatamento deles, momento que eles vão estar diante do Cordeiro. Tá? Então, eles são especial para o Senhor, eles são especiais sim, diante dos filhos de Jacó, né, que não aceitaram ainda o Senhor, né, eles são especiais e eles têm uma importância a mais aí. E eles são os homens que se conservaram puros, porque não haviam tido relações com mulheres. Tá? Então, 144 mil não são, não é o arrebatamento da igreja, eles não são a igreja. E eu espero assim que eu tenha sido bem clara aqui. E eu quero encerrar aqui mostrando para vocês também algo muito importante. Deixa eu ver onde é que tá aqui, eu deixei marcado. Queria mostrar aqui, que tá em Colossenses. Aqui, ó. Porque, infelizmente, tem muitos filhos de Jacó aí, que eles são judaizantes. Eles querem que as pessoas se tornem filhos de Jacó ou sigam certos preceitos aí para serem salvos. Olha o que Paulo diz a essas pessoas. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuemos firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Prestem atenção. Eu, Paulo, afirmo que se vocês deixarem que os circuncidem, então Cristo não tem nenhum valor para vocês. Repito isto mais uma vez, para que qualquer homem que deixar que os circuncidem, esse homem é obrigado a obedecer a toda a lei. Vocês que querem que Deus os aceite porque obedecem à lei estão separados de Cristo e não têm a graça de Deus. Nós temos a esperança que Deus nos aceitará e é isso o que esperamos pelo poder do Espírito de Deus que age por meio da nossa fé. Então, gente, isso aqui é muito importante. Jesus Cristo não faz diferença nenhuma estar ou não circuncidados. Por quê? Porque as pessoas, eles não colocam a sua fé em Jesus, eles não conseguem assim ainda se libertar de deixar de colocar a fé neles, tá? Então eles querem que você ainda use certas roupas, eles querem que você faça as adorações da aliança antiga, como a circuncisão, mas não é isso. Jesus veio para nos libertar disso e Ele quer que nós aceitamos Ele, é por meio dele que nós vamos ser salvos. Tá? Não é por meio de nós, não é por meio também as pessoas que dizem que a gente precisa passar pela grande tribulação para ser salvos. Tá vendo? As pessoas não entendem que nós vamos ser salvos por Jesus. Não é por nossos esforços. É que quando você tem fé, você aceita Jesus, claro que você vai tentar agradar Ele. Mas não é isso que vai fazer você ser salvo, é você crer nele. Entendem a diferença? Então, isso aqui é muito importante, né? Eu espero, assim, ter sido claro. Às vezes é um pouco complicado, né? Tá falando disso. Não sou uma pessoa aí comum, não sou profeta, não sou pastora, não sou nada disso. Então, eu não tenho ali a habilidade, às vezes, de explicar, né? Como eu gostaria de ter. Mas a minha boa intenção é que faz eu estar tentando explicar isso para vocês, para quem quer que eu explique. Quem quer entender, né? Quem gosta de entender, porque eu conheço muito a palavra, eu tenho muito interesse, assim, de estar conectando esses pontos. Mas é claro também, não sei tudo, né? Estou aprendendo, né? E peço ao Senhor Jesus que dê discernimento a mim e a vocês também que estão assistindo esse vídeo, porque toda a verdade, todo entendimento vem dele, né? Nós só o servimos. E algo que também que eu gostaria de dizer, que Jesus, o primeiro milagre que ele fez foi na terra dos gentios, que era a Galileia. Galileia era um lugar desprezado pelos filhos de Israel, né? E o primeiro milagre que ele fez lá foi na Galileia. E aí diz assim: 2 dias depois houve um casamento. Eu vejo algo profético nisso, né? 2 dias depois houve um casamento.
E aí Jesus fez um milagre lá maravilhoso, né? Porque não tinha vinho. E é interessante, né? Que ele falou que ele não beberia o fruto da vide até que chegasse o momento da igreja estar lá junto com ele. Então eu vejo algo de muito profético nisso. Ainda não tenho todo o entendimento sobre isso. Mas derrubem esse templo e eu o construirei de novo em 3 dias. É muito forte também essa profecia. E o templo do Senhor agora está sendo construído lá no céu. Está esperando o momento certo para chamar todo o seu povo para subir novamente o Monte Sião, mas agora dessa vez lá no céu, né? E nós precisamos ser remidos pelo sangue dele para podermos participar desse encontro, né? Sem isso ninguém vai chegar lá e ele vai cumprir todas as suas profecias. O conhecimento do Senhor, ele é infinito, né? Ele não pensa como nós, seres humanos. Então, a gente tem que se dedicar muito para entender. E ele revela, né? Ele tem prazer em revelar às pessoas a sua vontade, porque na sua infinita misericórdia, né? Do nosso maravilhoso Deus, Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Então, se prepara, igreja, que o noivo vem.